Você está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra um mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito. Olá, pessoal. Enfim, meu podcast está começando. Hoje com uma convidada super especial, tá? Ela é estilista, mas não somente estilista, tá? Ela faz peças sob medida. E, bom, Fabi, fala você, que eu acho que você vai conseguir falar melhor o que você faz. Imagina. Você faz muita coisa. Imagina. Obrigada, Valéria. Obrigada pelo convite. Bom, meu nome é Fabiana, minha marca é Fabi Hernandes, né? Eu possuo um ateliê de peças sobre medida hoje em dia e consultoria de imagem e estilo. Nossa, vocês estão vendo, né, gente? É consultoria de imagem, que hoje em dia isso é muito importante, né? Porque cada pessoa tem o seu estilo, tem todo um estudo por trás, né? Essa questão, porque, por exemplo, se você é uma médica, se você é uma palestrante, dependendo do que você faz, o seu biotipo de corpo, tudo isso influencia na consultoria de imagem. E tem outra questão também, Fabi, que eu achei, assim, que, você me ganhou muito, assim, que eu te adoro, né, de paixão, essa questão de peças sob medida. Claro. Porque eu sou muito pequenininha, né, então, assim, eu sofro. Vocês podem acreditar, eu sofro com peças, assim, pra achar. Conta pra gente essa parte, como você se achou nessa parte? Claro. Eu tô na área, já vão fazer 19 anos, né? E eu venho já, na realidade, de produção mesmo. Eu comecei com produção. Só que ninguém é igual a ninguém. Se você pega duas pessoas com tamanho 38, essas pessoas elas vão ter um busto diferente, um bumbum diferente. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos únicos, né? E o ateliê de peça sobre medida, na realidade, ele veio uma por conta de... Eu não sei se as pessoas sabem, uma que eu não trabalho com poliéster, eu só trabalho com algodão, né? E isso acaba poluindo muito. Isso foi uma das grandes coisas que eu acabei puxando para mim, né? Se era uma coisa que eu iria trabalhar e iria poluir muito mais, então eu não queria fazer isso. E as peças de algodão, lembra da época da vovó? Você deve ter, por exemplo, no guarda-roupa... Aquelas peças que não acabam, né? Exatamente, as lembranças. Eu costumo falar que são lembranças. São peças únicas. Exatamente. Né? Uma peça ela é muito bem feita no seu corpo, porque às vezes você olha para aquela modelo... Na maioria das vezes, quando você vai num Pinterest ou em algum outro lugar, você vê aquela menina que, na maioria das vezes, tem 1,80 m, pesa 40, 50 quilos... Então, qualquer coisa no corpo daquela menina vai ficar bonito. Não necessariamente. Então, na maioria das vezes, Valéria, vai ficar muito bonito. Será? Vai ficar bonito. Bom, é uma estilista que tá falando, né? Sabe por quê? Quando vocês vão olhar ali no Pinterest, ou, por exemplo, numa passarela que vocês olham, vocês estão olhando aquela peça naquela pessoa. E aquela pessoa, ela tem um perfil, ela tem uma personalidade. Ela não é você. Então, você olha para aquilo e você fala assim, putz, aquela roupa vai ficar bonita em mim. E não necessariamente ela vai ficar bonita em você. Porque depende da sua personalidade, depende do seu tom de cor, depende do que você faz, entendeu? Então, assim, são vários fatores. Isso é verdade. Essa questão de cor também, de peças. Eu também penso assim, eu não sou consultora de imagem, mas eu não gosto muito dessa vibe de ir andar na modinha. Eu tenho meu estilo. Eu gosto de roupas que eu sinto bem, que dê o caimento. E essa questão mesmo que você falou. Porque às vezes você vê uma peça linda numa pessoa que você fala, nossa, tá tão lindo, tão elegante. Mas às vezes para mim não vai ficar bem, sei lá, dependendo. Eu vou dar o exemplo meu, tá? Claro. Cada um tem seu exemplo. Meu exemplo é a altura. Eu não sou uma pessoa muito alta, eu sou miudinha. Então eu não posso usar peças que me achatam, Então tem algumas peças que não é legal. Você vai valorizar o seu corpo dentro daquilo que vai ficar bonito em você. Que nem a maioria das meninas que são baixas, elas têm um pavor muito grande de usar uma saia midi ou de colocar uma flare, porque elas acham que vai... Me conta, Valéria, que vai diminuir demais, que vai achatar. E não é verdade, e eu provo isso.
Ela precisa estar na altura correta do seu tamanho. Aí ela vai ficar muito bonita em você. Muito pelo contrário, ela não vai te achatar, não vai engordar, não vai fazer nada disso. Então, você sabe que você fez eu quebrar esse tabu, né? Que eu tinha esse tabu. Eu não uso saia midi, eu não tenho altura para isso. Aí fica lindo. Então, aí depois eu comecei a quebrar esse tabu. Foi um desfile que eu fui aí uma vez. E vestiram uma peça midi em mim. E eu achei, olhando a filmagem, assim, ficou muito elegante. Mas é porque, o que você falou, colocou na altura certa. Exatamente. Tudo certinho. E aquela coisa, né, que foi meio sob medida também, então fez o diferencial, né? Exatamente, porque uma mulher muito alta não vai fazer diferença se essa saia midi tiver 80, 90 centímetros, não vai fazer diferença, porque ela já é muito alta, então assim, não vai achatar. Uma pessoa muito baixa vai achatar, né? Porque você acaba ficando com os 3 cortes, é onde acaba diminuindo muito. Eu tinha um pavor disso. Não, muito pelo contrário, não tem que ter medo. Você precisa se olhar no espelho. Eu sempre falo que o espelho ele não é um vilão. Você precisa olhar no espelho e olhar com amor e carinho, né? Olha, põe aquela roupa, volta de novo. Às vezes tira uma foto. Eu costumo falar, vai comprar uma roupa num magazine, leva o celular e tira uma foto. Não leva. E olha, não leva pra faça isso, faça isso. Olha, tenha certeza de que você realmente precisa dessa peça. Porque assim, as peças sobre medidas, isso é um grande medo que as pessoas têm, né? Ela tem um custo mais elevado, ela tem. Porém, ela tem uma qualidade. É diferente de um fast fashion. O fast fashion, ele veio justamente para ser uma roupa de passagem. É uma roupa que, na maioria das vezes, você vai usar, que é a modinha. Então, assim, é a tendência que nem sempre você vai usar aquilo. Você pode prestar atenção. Tudo aquilo que é da época da sua avó, que a maioria das pessoas falam, nossa, mas aquilo a minha avó usou, a minha tia usou, a gente está usando novamente. Verdade. Tá correto. Sempre vai voltar. E você tem o seu estilo, a sua personalidade. Então, assim, independente de ser colorido, de ser neutro, não importa. Você vai usar essa peça porque faz parte da sua essência. Eu concordo, família. É assim que tem que ser, sabe? Não tem que ir atrás de por exemplo, você pode adquirir um produto, eu sempre falo, não compra um monte de coisa. Olha para aquilo, veja realmente uma coisa que faz sentido, porque de repente naquela modelo ficou muito legal, mas em você não vai ficar. Mas de repente uma outra peça vai ficar bacana em você. De repente, vou falar de cor, de repente um tom neon, ou uma blusa muito ampla, alguma coisa nesse sentido. Então, de repente, uma peça você pode adquirir, porque às vezes você fala assim, putz, eu vou trocar meu guarda-roupa inteiro, e não vai fazer sentido nenhum você fazer isso. Eu concordo, Fabi, plenamente. Eu penso dessa forma. E assim, eu não valorizo muito quantidade, eu valorizo qualidade. Peças coringas, sim. Aquelas peças que você utiliza de várias formas. Sim, Às vezes mesmo. Você compra uma blusinha, você utiliza com short, você utiliza com uma calça. Você pode utilizar ela para uma reunião, você pode utilizar ela para sair à noite, dependendo como você vai fazer aquela composição. E eu sou meio assim de peças coringas. Eu sei que, tipo, eu não me importo em repetir peças de roupa. Não, mas eu acho que roupa boa é para ser usada várias vezes. A minha percepção, assim, repetir roupa, para mim, é um sinal de elegância. Mas é isso mesmo. Porque, assim, se você quer comprar uma coisa de qualidade, é para se repetir. Sim, e assim... Claro, em lugares estratégicos, de formas diferentes. Eu acho que é indiferente, Valéria, porque, assim, a gente tem até uma brincadeira, né? A gente costuma dizer que uma pessoa é elegante quando ela levanta... vai ser estranho isso, vai soar estranho. Amassada. Por quê? Porque o linho puro, é um linho, ele amassa muito. Todo tecido que é de algodão, ele amassa. Tudo aquilo que tem poliéster, que é plástico, que você não respira, ele não amassa. Então, assim, tudo aquilo que tem qualidade, ele vai amassar. Você deve ter... Sabe a famosa legging? Sei. Geralmente, ela é de um tecido de poliéster e ela é bem fininha, então às vezes dá para ver etiqueta. E com o passar do tempo, começa a sair uns fiozinhos
Sim, dependendo. É que tem várias qualidades hoje em dia, Isso, né? exatamente. Mas geralmente você vai ver uns fiozinhos saindo aqui dessa peça. Sabe, como se fossem umas bolinhas fininhas? Sei. Então, isso é o plástico, é o poliéster dele, entendeu? Ah, tá vendo? E isso acaba estragando. Então, assim, a vida útil dessa peça encurta muito. Sim, Uma peça que você poderia estar no seu guarda-roupa passando de geração, né? Porque um produto de qualidade, ele vai durar muito mais tempo do que aquela peça. Por quê? Porque, assim, uma peça de qualidade, uma peça muito bem feita, ela vai durar muito tempo. sim. Então, assim, o investimento dela vale muito mais a pena. Por quê? Porque não é futilidade. É uma peça que você vai usar, eu costumo falar, você vai usar para o seu ambiente de trabalho, você vai usar para um happy hour, você vai num jantar com a família, você vai sair com o seu marido, com o seu namorado ou sozinho em algum lugar. Então, assim, essa peça vai para vários lugares. E roupa boa é para ser usada muitas vezes. Ai, Fabi, falou minha língua. Eu gosto de peças de Mas qualidade. tem que ser assim, tem que ser assim. E assim, uma coisa que eu não me apego é a tendência. Não me apego. Não que eu. Ai, isso está em tendência, Sim. eu não vou usar. Está em tendência, é bonito, deu caimento em mim? Eu vou usar. Se não deu, eu não vou usar porque está em tendência. Eu penso assim. E eu acho que você, né, consultora de imagem, você deve saber melhor que eu também. Eu concordo com você. Sim, sim, a modinha, né? E aí tem a questão das cores também, né? Que você falou, que você estudou toda essa parte de colorimetria. Conta pra gente. Porque assim, na realidade, acabou sendo uma junção. Uma coisa acabou levando a outra. Conta pra gente, que isso aí eu acho o máximo. Uma coisa acabou levando a outra. Porque quando eu fui fazer consultoria de imagem e estilo, eu fiz primeiro em mim. Ai, que máximo. E é legal quando você compartilha algo que você passou por um processo de transformação, Claro, né? porque assim, eu falo que as pessoas, às vezes, elas acabam achando que, por exemplo, a moda, o vestuário, porque assim, ninguém sai nu na rua. Todo mundo comprou aquela peça de roupa que alguém desenvolveu em algum momento, né? Então, veio de algum lugar, né? E essas peças em si, elas têm todo o seu diferencial. E quando eu fui fazer, porque eu falo que isso muitas vezes te ajuda de dentro para fora. Né? Eu estava passando por um problema muito sério, eu estava com depressão, uns problemas muito complexos na minha vida, né? E acabou surgindo a possibilidade de fazer uma consultoria de imagem, né? E quando eu cheguei lá, eu olhei para aquilo, eu falei assim, todo mundo falando que era futilidade, que era futilidade. Aí eu, sabe, me interessei e achei uma delícia. Eu viajei naquilo. E aí eu me olhei realmente no espelho, porque o meu guarda-roupa só tinha preto. Ai, você fez eu lembrar das minhas irmãs, que só usava preto. Só tinha preto no meu guarda-roupa. Hoje eu tenho uma única peça preta. Minto, eu tenho duas, porque eu tenho a minha calça de academia, que é preta, né? E eu tenho uma blusinha que eu fiz, inclusive não tem muito tempo, preta. Que eu falei, eu preciso de uma camisa preta, porque eu não tenho tudo colorido, branco. Branco é necessário, é essencial. Tem peças chaves, né? Então eu fiz em mim, porque às vezes a pessoa, ela precisa fazer terapia, isso é fato, né? Isso ajuda muito, auxilia muito. Só que às vezes quando ela se enxerga de fora para dentro, é muito mais rápido, porque é instantâneo aquilo. No máximo uma semana, né? E ela se enxerga, ela começa a se valorizar. E quando ela começa a se valorizar, tudo começa a ser mais rápido e mais fácil. Isso eu te falo porque aconteceu comigo e com outras pessoas, né? Então eu posso falar porque eu tô falando de mim mesma. Aí começa o amor próprio vir com mais Com força, certeza, né? é fundamental. Você precisa se amar. E aí vem a questão da solitude também, né? Você tem que aprender a se amar, porque se você não se ama verdadeiramente, não tem como você amar uma outra pessoa. Concordo. Eu costumo dizer que relacionamento, ele é interpessoal, né? Ele é afetivo, ele é independente de ser um relacionamento afetivo, né? Isso daqui é um relacionamento, né? Independente do que as pessoas achem, isso é um relacionamento. Se você não se ama, não tem como você transmitir uma coisa boa para as outras pessoas, né? E para você mesmo. Porque você não está, eu costumo dizer, você não está apaixonado por si mesmo. Eu também concordo, Fabi, porque eu acho que, tipo,
Se você vai ter uma pessoa, seja amigo, seja Sim. parceiro, seja para agregar, não para Sim. ser na dependência. Eu só Não. consigo ser feliz se eu As pessoas têm isso. eu não consigo tomar um café sozinha. Eu não consigo isso, porque assim, solidão é diferente de solitude. Sim. São coisas, quando você aprende a curtir a solitude, é uma coisa também que É uma delícia, porque eu você aprendi aprende com a o se tempo. amar. É um autoconhecimento que a gente vai aprendendo. Eu tenho muita coisa para aprender e quero continuar aprendendo. Eu falo isso, Valéria, porque eu fui casada por 27 anos, né? Eu sou viúva, vai fazer um pouco mais de 3 anos. Ah, tá. Tenho 2 filhos desse relacionamento, né? E foi uma das coisas que me levou tanto para a consultoria de imagem como a ser estilista, né? Isso me levou. Por quê? Porque meu relacionamento não foi bacana. Só que eu venho de uma família conservadora, isso não é ruim, né? Eu sou conservadora. Eu também. Né? E esse relacionamento, então assim, casamento foi feito para durar pelo resto da vida. Sim. Né? Por mais que você tente, só que assim, aí é onde a gente aprende as dependências, né? Porque nesse relacionamento, ele é feito de 2 pessoas. Enquanto uma está trabalhando, a outra também precisa trabalhar. Sim. No relacionamento. Sim. Independente de uma trabalhar fora e outra dentro, isso não é independente. Isso é uma questão de um trato entre eles. Concordo. Né? De uma comunicação. Se os 2 vão sair para trabalhar, ou se um vai ficar em casa, isso é independente. E compartilhar as coisas também, as alegrias. Nossa, hoje eu tive um dia bacana. Isso é uma delícia, isso é uma delícia. Quando chega no nível que você chegou em casa e você vai contar as coisas, a pessoa não tem paciência de escutar, né? É porque assim, quando eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo, né? São experiências, eu acho que a gente pode passar aquilo que a gente vivenciou. Sim. Eu acho que é muito mais fácil, né? Aquilo que a gente vivencia realmente. Sim. E nesse relacionamento em si, ele foi muito tóxico, eu demorei muito tempo para entender o caminho, né? E quando eu entendi, quando eu me amei realmente, porque você fica dependente daquela pessoa e você acredita em tudo que aquela pessoa fala, né? Aquilo se torna uma lei, né? Isso é muito ruim. E tem muitas mulheres dentro de um relacionamento ruim porque elas têm medo de repente sair para trabalhar, porque elas não se sentem valorizadas, porque as pessoas colocam isso na cabeça delas. Ou até mesmo, tem a questão de que, tipo, eu vejo muitos exemplos, assim, até de mulheres que trabalham, que têm a sua independência, mas ela só consegue estar feliz... Se tiver com alguém do lado. Se tiver com a pessoa do lado. É porque ela não se ama verdadeiramente. É isso que eu ia falar, ela não conheceu a solitude. Exatamente. Demora um pouco para você entender as diferenças. Aquela dependência, assim, nesse nível. Eu vou escolher uma roupa. A gente tá falando aqui de roupa, de estilo. Com certeza. Eu gostei dessa peça aqui. Olhei no espelho, amei. Cheguei em casa, apresentei pro parceiro. Não gostei. Já abandonou a roupa. Você entendeu? Sim, mas você já deve ter pegado experiências assim. Nossa, inúmeras vezes. Aquela história, a última bolacha do pacote, né? Hoje em dia eu brinco, eu falo assim, a última bolacha do pacote é aquela que tá toda craquelada, toda estragada, né? Então, assim, as pessoas, elas têm muito isso. E é onde entra justamente o amor próprio nisso. A sua valorização, que é justamente a partir da roupa. Ela entra nisso. As pessoas, elas acham que é futilidade, mas não é. Não. Porque, assim, num ambiente de trabalho, se você colocar 2 pessoas, uma bem vestida e a outra não, mesmo que ela seja extremamente capacitada, raramente ela vai ter um valor ali. Raramente ela vai ser enxergada. Eu concordo, Fabi. É verdade, parece horrível, mas é verdade. Eu concordo. As pessoas, elas não enxergam. Em média, demora em torno de 3 segundos para as pessoas identificarem quem você é. Só pela sua aparência. Só pelo tempo em que você entrou, as pessoas olham e falam assim, já não vai te dar credibilidade nenhuma. A postura que você tem, o modo que você fala, tudo isso faz uma total diferença. E o engraçado é que quando você... É por isso que eu falo, quando você trabalha de fora para dentro, a pessoa, na hora que ela olha no espelho, a postura muda automaticamente. Eu já vi isso inúmeras vezes no meu ateliê. A pessoa já chega, ela, tipo cabeça assim, o corpo baixa. fala, né? Nossa, o corpo muito, fala, muito. Né, Fabi? A pessoa chega assim, toda franzina, cabeça baixa. A hora que ela se enxerga no espelho, aquele mulherão com uma roupa bonita, que foi valorizou feito o biotipo corpo, exatamente, dela, né? que foi feito para o corpo dela.
muda todo o contexto. Eu tô falando de mulher, mas tem muitos homens assim também. Sim, isso porque que eu ia tem comentar. o oposto. Eu ia Tem o comentar. oposto. Tem muita mulher que desvaloriza muito o homem e o homem tem aquele apego, né? A mesma coisa que nós estamos falando agora. Tem o oposto disso. Tem muito homem que, infelizmente, ele não tem amor próprio, né? Tem a dependência emocional. E isso é muito ruim. Que eu acho que Exatamente. muito, muito. É muito ruim isso. Eu concordo também, Fabi. Essa questão que você falou aí de investimento, que as pessoas falam que não pode rotular as pessoas, mas isso não acho que não é rotular, é uma questão que, tipo, se a pessoa ela tá elegante, não tô falando nada, tipo... Não é nada absurdo, a pessoa só saber se conhecer. Eu acho assim, ó, por exemplo, eu fiz um convite para uma pessoa, eu vou dar um exemplo assim, bem raso. Vai ter um aniversário na minha casa. Aí, sei lá, eu convido 10 pessoas. As pessoas, elas, a partir do momento, você vê uma pessoa que se arrumou, que veio, ela teve um trabalho, ela se arrumou, ela teve um carinho por você. Ela teve um você. carinho para vir na minha festa. Com certeza, respeito. Aí você chega outra pessoa, sabe, veio toda, tipo... Um desleixo. Então, é aquela sensação que, tipo assim, poxa, eu não sou importante. Exatamente. Pra ela. Não é que a roupa vai... Mas não. Mas é o carinho, o tempo que ela teve. Aquele carinho, ela se arrumou, ela passou, tipo, né, arrumou o cabelo, ela escolheu uma peça de roupa bacana, né, pra, tipo, estar... Ela foi te prestigiar naquele momento. Isso, Fabi, Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso. Faz diferença. Isso faz muita diferença na vida, né? E isso vale pro trabalho também. Claro que sim, sem sombra de dúvida. Porque assim, eu acho que quando você tá você está bem vestida, a pessoa não vai mais se preocupar com a sua... se você estiver mal vestida, a pessoa vai olhar para sua roupa. Vai. Infelizmente vai. Se você estiver bem vestida, ela não vai olhar para sua roupa. Ela vai se preocupar o que você tem para falar. A sua competência. Aí ela vai aprofundar. Se você... Sim. Infelizmente, é verdade, Valéria. As pessoas compram você por aquilo que você está demonstrando naquele momento. É o que você vale naquele momento. E aí, você comentando tudo isso, me fala um pouquinho dos perfis que você já pegou de clientes. Das suas clientes. Nossa, Valéria. Já peguei várias clientes. Dá alguns exemplos, vai. Eu já peguei cliente que chega, tipo, empoderada... Mas, na realidade, porque assim, quando a pessoa vai no ateliê conversar comigo, eu preciso entender o contexto dela. Imagina que você chegou no meu ateliê, eu preciso entender por que você quer uma peça personalizada, porque essa peça, ela vai ser feita sobre medida para você, né? Então, tem que ter um contexto de vida, então eu preciso entender a sua rotina, eu preciso entender o que te levou a fazer isso nesse momento, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, ou é por conta de que ela está no trabalho há muitos anos e ela nunca consegue subir de cargo, ou é porque ela foi traída, isso já aconteceu várias vezes. Nossa, mas eu faço tudo, mas não faz por si. 99% delas não fazem por si, Valéria. Elas olham para as pessoas, tanto no ambiente de trabalho, quanto dentro de casa, né? Porque daí ela passa a virar a mãe, a esposa, mas ela não se olha. Ela não é mais a Valéria, ela não é mais a Fabiana. Ela deixa de ser. Ela passa a ser a mãe do Henrique e a mãe da Marta, que aconteceu comigo durante muitos anos. E muitas se anula, mulheres... né? Muito, Valéria. Eu já vi muito também disso. E elas se anulam de uma tal maneira que chega a ser absurdo. E aí, quando você mostra... que ela se anulou e que aquela roupa, porque na maioria das vezes, a pessoa quando ela é muito inteligente, ela acha que a roupa não vai fazer diferença na vida dela. Aí já entra um pouquinho do orgulho, né? Exatamente. Entre aspas, um pouquinho de arrogância. Eu sou e pronto, não preciso provar pra ninguém. Aquela frase feita, né? Sim, exatamente. E aí, o que acontece? Até você mostrar para aquela pessoa que uma roupa bem feita vai fazer diferença, vai fazer com que as pessoas enxerguem de uma maneira diferente, às vezes demora, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque tem a resistência, não? Muito, Valéria, muito. Muita resistência. Mas isso faz parte. Às vezes a criação, a rotina, né? O modo familiar, porque cada um tem uma rotina familiar, né? E tem essa questão também. E tem outra questão também, uma coisa assim que eu vejo muito, que hoje em dia...
tem a questão da longevidade, né? Hoje, nós Graças a mulheres estamos durando muito, né? Hoje, uma mulher de 50 anos é o que vale uma mulher de 30, uma mulher de 60, uma de 40. Então, assim, tem toda essa questão. Isso, inclusive, apareceu esses dias em um podcast. Então, né? porque assim, e aí eu vou entrar nessa questão de vestimento, né? Sim. Que você, como estilista, tem muitas coisas, né? De crenças limitantes da Sim. sociedade. Eu gosto muito de peças femininas, Sim. que valorize, eu acho que as curvas das mulheres. Eu gosto Sim. de roupas femininas, entendeu? E às vezes eu sinto que algumas mulheres, depois que estão mais maduras, não querem mais utilizar algumas peças e se sintam frustradas por causa das crenças limitantes. Elas acham que não vai ficar de acordo com a idade. Isso, tem essa questão. Sim, que nem o cabelo. Você chegou nos 30 e pouco, 40, você tem que estar com o cabelo curto. Tem que cortar. Vai cortando o cabelo. Eu vai sei como é que é cortando o isso. cabelo, não pode usar short em ambiente nenhum. Claro, tudo tem seu ambiente e seu lugar Sim, certo. tem a altura, o comprimento dele para ser usado. Então, assim, não pode fazer... Então, assim, essa questão que são crenças limitantes, Sim, né? lógico que são. Só que, assim, a tecnologia está aí, estamos em 2024. Sim. E eu até entendo, porque, assim, nós fomos criados assim, nossos pais, nossos avós, então tem essa questão que algumas mulheres têm essa dificuldade, né? Sim. Eu tenho certeza que você não tem isso, porque eu já te conheço, você é mente aberta. Mas você já pegou algumas assim, com essa questão? Às vezes você faz uma peça super bonita, ela fala, não, fecha mais, tá um pouquinho aparecendo. Tanto para um lado como para o outro, já aconteceu sim. Tanto excesso... Porque assim, você tem que valorizar aquilo que é bonito em você. Isso. Se você tem um colo bonito, se você tem um quadril bonito, né, uma perna bonita, né, valoriza essa parte. Isso já aconteceu. De repente você ir lá, você olhar, porque às vezes a pessoa chega para você, isso já aconteceu comigo, né? Chega para mim e fala, Fabiana, tá nas suas mãos, faça a peça. Aí você vai e você faz de acordo com aquilo que você olha a rotina daquela pessoa e com a personalidade dela. E aí quando você põe... O que vai valorizar também, né? Exatamente. E às vezes a pessoa demora um pouquinho para enxergar isso, porque é um choque. Né? É um choque de realidade ela entender que de repente ela tem um busto bonito, ela tem um colo bonito, ela tem um quadril, ela tem perna bonita, né? E tá escondendo. Tá escondendo, porque ela pode. Você não precisa mostrar tudo, eu sempre falo. É feio também. Mostrou embaixo, esconde em cima. Padrão, né? Exatamente, você não precisa mostrar tudo, você não precisa colocar um decote gigante. E fora os locais, né? Eu acho que assim, se você vai, por exemplo, num almoço de família... Você não vai mostrando o seu bumbum, o seu peito. Eu acho que nem condiz com isso. São locais diferentes, né? E eu acho que é muito mais bonito você ficar com aquele mostra e esconde. Tipo, você tá mostrando um pouco de pele, um pouco de colo, mas você não tá com um decote absurdo, você não tá mostrando todas as suas pernas. Eu acho que é muito mais bonito e mais elegante. Também, eu acho que essas pessoas, elas confundem muito... sensualidade com sexualidade. Elas confundem muito, porque assim, por exemplo, uma peça, ela pode ser ajustada, ela não precisa ser colada no corpo. Por exemplo, vamos imaginar um tubinho de couro. É lindo, né, Fabi? Lindo, com um zíper atrás. Ai, que lindo. Ele remete uma sensualidade maravilhosa. Ele não precisa ter um decote. E se ele tiver, não precisa ser um decote enorme. Porque ele já está remetendo toda a sensualidade ali. Já está mostrando a exatamente. Ele não mulher, precisa né? estar grudado no corpo daquela moça. Porque já está valorizando a silhueta, exatamente. Né? Que é o objetivo, é o que eu falo, né? Aquela coisa, valorizar a silhueta. As pessoas confundem muito. Elas acham que, por exemplo, para elas estarem sexy, elas precisam estar com um decote gigante. Elas precisam estar com um short muito curto. Né? Precisa estar com tudo. É verdade. Precisa estar com tudo à mostra. E não é verdade. Isso não é verdade. Concordo, Fabi. Você não tem a menor necessidade disso, Valéria. Concordo. Você pode estar, por exemplo... não vai longe. Eu tenho cliente muçulmana, né? E ela mostra pequenos detalhes dela, extremamente elegante.
extremamente sensual. Cliente muçulmana, Fabi. Extremamente sensual, Valéria. Nossa. Porque assim, mostra um pouco de perna, mostra um pouco de braço. Você não precisa mostrar tudo, não tem a menor necessidade. Não tem. Né? Até porque você precisa pensar na outra pessoa, por exemplo. Imagina você numa igreja. Você está lá numa igreja. Aí entra, são os ambientes. Aí entra uma pessoa, ou um rapaz sem camisa, né? Ou uma moça mostrando o colo, o peito. Eu acho que não é o lugar adequado para isso. Então, assim, a pessoa precisa entender o local, pouco onde ela tem que usar. Eu acho que essa é a maior confusão que as pessoas têm. Se ela tá numa balada, ok. Qual é o problema? Ela coloca um top por baixo, um sutiã bonito, vai mostrar um pouco de detalhe e vai se divertir. São ambientes, elas precisam entender onde colocar essas peças. E aí entra a sutileza, que é o que você estava falando de você, que você é uma mulher mais romântica. Você gosta de detalhes, de coisas mais... Você deve gostar de tons mais rosados, neutros, um azulzinho. Você gosta desses tons. Eu acredito nisso. E é um grande problema que eu vejo hoje em dia conversando com as mulheres, que é o que você comentou agora há pouco, você fez essa pergunta para mim, justamente das mulheres acharem que, por exemplo, elas chegarem numa determinada... Eu tô com 48, vou fazer 49 anos. Então, assim, na minha família, o meu cabelo está enorme. E ele estava maior, eu que cortei. Minha tia acha que, por exemplo, eu tinha que estar com o cabelo Joãozinho. Não, imagina, se minha tia me vê desse jeito, ela fala, filha... Você já tá na fase daquele curtinho aqui. Desde os 30, minha tia vem me cobrando isso. Cabelo aqui? Onde você vai? E aí eu falo pra ela, porque assim, tudo mudou, né? Tem essa mudança, tem as coisas boas e tem as coisas ruins, né? Eu acho que você precisa discernir aquilo que é bacana pra você. Eu acho que essa mulher hoje em dia, de 40, 50, 60 anos, na época da mãe dela, ela via uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que essa é a maior confusão. Eu acho que o problema tá nela, né? Quando Exatamente. ela quebra dela, não são nem as mas pessoas. São os padrões, são os padrões. Criação, veio lá de trás, né, Fabi? Aquela isso coisa. Mesmo, eu fui criada assim. Eu também, ouvi isso Valéria. todos os dias, né? Eu acho que a pessoa também, Sim, né? Nós, exatamente. né? Quando eu falo as pessoas, somos Sim, nós. claro, com certeza. Eu vendo isso todo dia, então isso era normal. Então, assim, a visão deles, uma mulher de 40, de 50, 60 anos, está no sofá, fazendo Ela crochê. já era muito velhinha. É só você olhar as imagens antigas. Imagina, hoje em dia, uma mulher de 40, 50, 60 anos, ela tá ativa aí, tá correndo. Na academia, filha. Graças a Deus. Tecnologia, vamos concordar, não é? Mas isso é maravilhoso. Então... É o que eu falo, eu né? também. Graças a Deus, não é? Tem coisas que vêm para o bem. Então. Eu penso dessa maneira. E tem a questão também do conhecimento, né? Que hoje em dia tá aí a internet, né? Se você usar com sabedoria, né? Eles têm vários. Eu, por exemplo, eu utilizo muito a medicina. A gente tá até mudando de assunto. Não, imagina, mas faz parte, Valéria. A medicina integrativa, que eu sou apaixonada, que eu acho que mulher madura. Valéria. Ela é muito boa para. É mesmo? Principalmente para mulheres maduras, tem todo uma... Tô dentro, Valéria. Eu vou te passar o contato. Conte-me tudo, não esconda nada. Falando nisso, ela vai estar aqui no próximo podcast. Viu, Tassi? Tô te esperando. Eu vou assistir, eu preciso ver, preciso entender disso. É muito boa. Faz toda a diferença, né? Os hormônios, né? Isso, tem toda essa questão. Muda tudo, era muito mais fácil emagrecer quando você tem 20, 30 anos. Isso né? Mudou depois minha que vida. Exatamente, depois que você passa de uma determinada idade, que é meu caso, entrei na menopausa, senhor, eu consegui eliminar 18 quilos, os 10 que eu preciso, minha filha, eu peno todos os dias, eu converso com o meu corpo todos os dias. Mas é a questão, é questão hormonal. Isso não, eu fiz os exames, eu tô esperando, mas eu preciso entender um pouquinho mais sobre ela. Pode deixar que eu vou te passar o contato. Por favor, não esconde, não. Ô, Fabi, assim, só voltando um pouquinho. Claro. Qual idade você começou a... Porque assim, para desenhar, esquece. Eu não consigo desenhar. Assim, eu fico me imaginando, eu fico imaginando estilista desenhando as peças. Todo mundo acha isso. Tipo assim, eu admiro tanto, de uma forma, assim... E eu queria saber qual idade que você falou assim, eu quero desenhar uma peça. Eu vou te contar. Minha mãe, ela era alfaiate.
Minha mãe tentou me colocar num curso, minha mãe deve estar se revirando no caixão inúmeras vezes, meu Deus. Minha mãe pagou o curso para mim no mínimo umas 3 vezes. Eu fui no oposto. Eu fui porque a minha filha, olha só, e eu fui revoltada, amiga, eu fui revoltada. Porque na época eu estava trabalhando com o pai dos meus filhos, nós éramos sócios, né? Não tinha nada a ver com a história. E minha filha cismou que ela queria fazer moda. Minha filha é extremamente elegante e tal. E ela cismou, só que assim, pensa numa menina que tipo, entrava e parava. Aí eu falei assim, eu vou colocar ela num curso gratuito. Não, eu falei, eu vou, porque eu não vou gastar o meu dinheiro sem saber se vai dar certo. Ela entrou aterrorizada. Saiu de lá odiando. Eu saí apaixonada, já desenvolvendo. Eu falei, cara, eu me encontrei. Nossa. Me encontrei. E assim, são várias maneiras, né? Desde criança eu sempre gostei muito de desenhar, não sou boa desenhando, não sou boa fazendo croquis, não sou. Eu sou boa desenvolvendo. Se você perguntasse para mim, Fabiana, o que você gosta de fazer, que nem eu faço peça sobre medida, o maior do meu nicho é o plus size, né? Que é o que tem mais dificuldade de encontrar uma peça adequada e bonita. Porque você entra num fast fashion e em outros lugares, em um magazine, você encontra até uma determinado tamanho, né? Entendo. Porque eles costumam dizer que é o padrão. Só que padrão não existe, Valéria. Não existe padrão. Não existe. Nem numeração pequena, Fabi, que nem Não você falou no começo. Exatamente, mas não existe. Pensa o seguinte, é o mesmo que você determinar que só vão existir pessoas de uma determinada idade. É que nem, por exemplo, eu compro uma peça de roupa, eu gasto uma nota para ajustar. Exatamente. E nem sempre ela fica tão boa. Não, porque já você mexeu, acaba, né? Exatamente, você acaba perdendo vários detalhes dela. Você compra uma calça flare, por exemplo, ela perde todo o corte quando você tira muita barra. Eu tenho uma amiga que ela brinca comigo até hoje. Ela fala, Fabiana, eu não sei porque eu cismo de comprar flare. Porque quando eu vou levar na costureira, a primeira coisa que ela corta é isso. Não tem mais flare nela. Por que eu não comprei uma calça seca? Então, e eu sou apaixonada por calça flare. Fica lindo no corpo. Porque dá uma alongada, valoriza, né? Muito. O contrário do que a maioria das pessoas pensa. Eu sou baixinha, eu não posso usar muito. Pelo contrário. Dá uma alongada. Ainda mais quando eu uso o sapato da mesma cor. Fica lindo, Valéria. Uma que sandália, alonga, né? Sim. É o nude, né? Você acaba ficando, se funde, né? Fica lindo. Eu sou suspeita pra falar. Enganada, né? Sou suspeita pra falar, Valéria. Eu não sou consultora de imagem, mas o basicão, assim, eu me viro. Na realidade, todo mundo acaba sendo, Valéria. Né, Fabi? Porque, sim, Valéria. Porque, assim, com certeza, no passar dos anos, você já sabe aquilo que fica bonito em você. Se, por exemplo, uma peça prata ou dourada vai te valorizar mais. Quando você chega em um determinado ambiente com uma determinada cor, as pessoas te elogiam. É verdade, Fabi. Não é? Você falou uma coisa importante. É verdade. É verdade. E assim, as pessoas, elas conseguem, hoje em dia, com a tecnologia que tem, YouTube, um monte de lugar, elas conseguem ter isso. Né? Só que você precisa ter esse acesso com qualidade, né? E não com quantidade. Olhar realmente quem vai te agregar, trazendo aquilo para você, mostrando que realmente aquela peça vai ficar bacana em você, né? Então, todo mundo consegue, hoje em dia, fazer isso, sabe? Então, assim, eu costumo falar que aquela pessoa que comprava uma grife e que, de repente, acabou acontecendo alguma coisa, ela foi para o Magazine, por várias razões, né? Mas ela não deixou de ser elegante, de entender o corpo dela. Quando você conhece, você sabe que se você entrar naquela loja, o que você vai comprar? Não ir no embalo, né? Não pode. Tipo, isso tá na tendência e pronto, e eu vou usar. Não necessariamente o que tá na tendência vai valorizar você. Olha, a maioria das minhas clientes, isso é fatal. Isso aconteceu comigo também. Nossa, Fabiana, mas por que você tem tanta coisa no seu guarda-roupa? São coisas que eu não usava, eu comprava como tendência. Eu comprava porque ficava bonito naquela manequim de 1,80 m, vestido 40, mas em mim não ia ficar bonito. Porque eu não sou aquela pessoa, eu não tenho a vida daquela pessoa. É diferente. Então são coisas completamente diferentes. Até você entender tudo isso demora, né? Isso é verdade. Porque eu vou em alguns lugares assim, né? Eu olho algumas peças também, eu vejo, eu falo assim, nossa, que lindo, mas pra mim não dá caimento. Exato. Não é nem não dá caimento, não foi feito pra você. Então. Não é pro seu corpo. De repente, outro vestido, uma outra saia,
vai te deixar tão linda quanto. É isso que as pessoas precisam entender. Você não precisa vestir o que a Valéria está vestindo ou o que a Fabiana está vestindo. Eu tô concordando. Você vai vestir algo que vai te deixar tão linda e tão glamurosa quanto. E que não vai ficar tão bem na outra pessoa que você viu. Exatamente. Né? Isso é fato. É. Uma cor diferenciada. Isso faz toda a diferença, Que Valéria. é a questão, né, das cores, né? Exatamente. Faz toda a diferença, Valéria. É. Você entender quem é você. Porque assim, a colorimetria, ela é maravilhosa. Só que daí ela acaba criando alguns medos. Por exemplo, então eu não posso usar essa e essa cor. Você pode usar. Que nem eu sou uma pessoa que eu adoro cor. Eu amo cor. Só que eu sou fria. Então, determinadas cores não vou ficar bacana. Só que eu uso. Porque eu gosto. E eu consigo fazer, dentro da colorimetria, fazer com que aquilo não fique tão chamativo. Mas eu uso. Porque eu sei que aquilo faz bem pra mim. Eu não sei porque as pessoas têm isso. Eu já conheci 2 pessoas que têm esse negócio de ter só... Na verdade, 3. De ter só preto. Inclusive, né, nessa empresa que eu tô agora, a menina contou a mesma coisa. Ela fez uma consultoria de imagem. Ela falou, estou me libertando da cor preta. É lindo, preto, é super elegante. Sim. Mas ela falou que o guarda-roupa dela era só preto. Muitas pessoas E ela falaram. falou assim, nossa, eu tô me sentindo outra pessoa. Sim. Você começa a enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. E agora eu vou falar de mim. A minha questão é diferente. Meu guarda-roupa, Fabi, era só branco. Lindo. Era só branco. Só que assim, eu tinha uma dificuldade. Porque, eu precisava de peças coloridas. Eu precisava de preto. Porque assim, eu não conseguia me enxergar com uma roupa preta. Eu achava que me deixava, tipo, morta, sabe? Eu me olhava no espelho e me achava morta com umas peças pretas. Mas isso era alguma crença ou não? Não. Nada de crença, Tá. nada disso. De, tipo, olhar no espelho e falar, não tá aquela coisa alegre, sabe? Aquela coisa que você, tipo... Mas aí, com o tempo, né, modelando, aí tem aquela questão do uniforme preto, né, que você tem que usar. Eu comecei a achar algumas peças e eu comecei a gostar da cor. Não que eu vou usar só preto, né, eu tenho muitas peças coloridas. Eu comecei a gostar da cor preta no meu corpo, ou seja, eu comecei a pensar fora da leque. Abri o leque e comecei a pensar fora da caixinha. Sim, tá certo. Inclusive, todas as pessoas falavam assim, não tem erro, um vestido de tubinho preto. Eu olhava assim, até hoje todo mundo fala isso. Aí eu falava assim, gente, pra mim não rola. Essa vibe que fala assim, vestidinho preto não tem erro. Eu olhava assim e falava assim, pra mim não rola essa técnica. E hoje, eu tenho uns vestidos pretos, assim, que eu me olho no espelho e eu me vejo que ficou bem. Mas é o que você falou, né? Aquela coisa assim, não é aquele preto fechado, que mostra o colo pra dar aquele contraste, porque eu sou branquinha, né? Se eu tiver errada, você me corrige. Não. Aí eu comecei a olhar a cor preta, é o contrário, eu tinha só o branco. Eu comecei a olhar a cor preta com mais carinho. Sim. Mas é o que você falou, depende da peça. Claro. Depende do tecido. Depende do corte dela. É completamente diferente de você pegar, por exemplo, um macacão de lycra, ou que ele seja de viscolaicra, vamos dizer assim, né? E você pegar um macacão de linho. O caimento dele é completamente diferente, né? Você vai colocar essas 2 pessoas com o mesmo modelo, só que o caimento nas pessoas vão ser completamente diferente. Aquela pessoa que está com aquela peça de linho, bem cortado, feito pro corpo dela, é completamente diferente. É completamente diferente. Tá vendo, pessoal? Peça sob medida é outra coisa, né? Não, e não é só isso, né, Valéria? Porque, assim, tem muita coisa por trás de um fast fashion que as pessoas não entendem, porque as pessoas falam... Ô, Fabi, esse nome aí é difícil, hein? Repete aí como é que é. Fast fashion? Na realidade, são as peças para baladas. Começou com a peça para balada. Né? Então fast fashion é peça para balada. Na realidade, sabe a modinha? Começou por conta disso, porque assim, fazer em quantidade. Porque se você for lembrar como que era antigamente, as peças eram feitas por alfaiates. A maioria dos grandes, né, por exemplo, Chanel e tudo mais, sempre teve alguém por trás deles que costurava. Antigamente, você não tinha esse monte de loja. Essas pessoas, na década de 40, na década de 20,
elas tinham que fazer as roupas com uma determinada pessoa, não era isso? Era bem customizado, assim. Exatamente. E aí começou a abrir um pouco mais esse leque, né? Depois, se eu não me engano, acho que foi na década de 50, 60, eu não me recordo muito bem, mas acho que foi mais ou menos essa época, onde começou a abrir um pouco mais essa quantidade, né? E foi onde, depois de muitos anos, começou a vir o fast fashion, principalmente por conta da China, né? Onde acabou vindo algumas outras coisas. Porque a China também é tudo em grande produção, né? Exatamente. Só que tudo que é em grande escala polui muito. Você não se preocupa com o meio ambiente, você se preocupa com outras coisas, né? O financeiro, ele é extremamente importante. Sim. Eu não estou dizendo que eu não preciso de dinheiro, não é isso, né? Sim. Só que não é só isso. Você precisa pensar num contexto. Por exemplo, você produzir muitas e muitas peças, você precisa colocar muita gente fazendo ao mesmo tempo, né? É onde vem o trabalho escravo. E também né? tem a questão que a qualidade cai um pouquinho, né? Que o pessoal vai ali, tipo... Porque daí você não se importa com tecido, você não se importa com um monte de coisa. Você vê aquela peça naquela Faz modelo. o cálculo. Exatamente. Então, você vai para a economia. E para você economizar, é onde você acaba indo justamente para o poliéster. O poliéster é extremamente barato, né? Ele acaba sendo muito mais barato. Um linho puro, ele deve estar custando aí em torno de uns 80, 100 e poucos reais. Uma seda pura, em torno de 400 a 500 reais o metro dela. A gente está falando de metro de tecido. Então, a gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir fazer aquela peça todo mês. Mas ela consegue juntar o dinheiro para poder ter uma peça de qualidade e fazer no guarda-roupa dela aos poucos e está tudo certo. E eu vou te falar, Fabi, pensa, você fazer uma peça de linho, de qualidade, que nem você falou. Sim. Eu não vou fazer direto, mas aí eu faço uma. Aí depois passa um tempo eu faço outra. Sim. Porque são peças que não acabam. Exatamente. E são peças, claro, você vai fazer peças coringas, não é aquelas coisinhas de tendências, de modinha. Você vai fazer coisas que realmente valorizam o seu corpo e por qual razão que você está fazendo aquela peça na realidade, né? E aí você vai acumulando e o que acontece? Quando você vê seu guarda-roupa tá cheio. Sim, é muito mais rápido do que você pode imaginar. Eu concordo, Fabi. Eu, tipo assim, eu lembro há muitos anos atrás, tinha alfaiate. Sim, é o que você falou, né? Ainda tem. Ainda tem, mas hoje eles estão muito com autoprodução, que também tudo bem, tá tudo bem, mas essa maioria acabou parando, né? Mas essa questão de peças customizadas, sob medida, pensar na qualidade, o que a pessoa, até que ponto a pessoa quer, né? Eu acho bem interessante. Tem toda a questão do caimento também, que nem eu já conversei com você também, eu acho que eu já tinha me abrido com você, que eu tenho muita dificuldade em achar peças de roupa do meu tamanho. A minha questão é diferente, é que eu sou muito pequenininha. Aí eu tenho essa dificuldade. Então, assim, eu acho que isso aí é o mundo perfeito. Estilista, consultora de imagem, peça sob medida. Gente, tem tudo. Kit completo. É isso aí, Fabi. Muito obrigada por você ter vindo, obrigada a você. Estou muito feliz pelo convite, tá? Eu também, meu bem. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Agora é o seguinte, deixa seus contatos, Claro. Por favor. Eu vou deixar meu telefone. Deixa o telefone, Instagram, tudo aí. Claro. 94014-6958. E o meu Instagram é Fabi com Y, _ Hernandes com H, o final é S. Obrigada, pessoal. Bom, finalizei o podcast, meu primeiro podcast, né? Espero que tenham gostado dessa estilista maravilhosa, consultora de imagem. E é isso aí, vou ficando por aqui e até mais. Até o próximo. Você está conectado ao podcast Toque de Valéria. Aqui você encontra dicas imperdíveis de saúde, viagens, entrevistas exclusivas, tendência de moda e muito mais. Não perca nenhum episódio. Acompanhe e descubra o mundo de novidades e bem-estar. O seu podcast favorito.